meus queridos, saudades de vocês. Temos aqui algumas diferenças. Eu espero que não venha atrapalhar, eu ainda não estou muito acostumado. Mas nós estamos retornando agora para nossas aulas de história. E dessa vez eu tenho um tema bem legal, um tema bastante produtivo para a gente trabalhar, que é sobre a Grécia. E quando a gente fala da Grécia, automaticamente vem muitas coisas assim para nós. Não sei para vocês, mas para mim, quando se fala em Grécia, lembra de filosofia, lembra de arte, lembra dos deuses, das deuses da mitologia grega, lembra também o quê? O teatro. Não só o teatro em si, nas apresentações artísticas, como também o local, né, onde as pessoas iam para se reunir e assistir às peças teatrais. Também as Olimpíadas, a democracia. E detalhe que quando a gente fala de Olimpíadas, eu não estou falando dessas Olimpíadas de agora, porque essas são as Olimpíadas que as Olimpíadas de agora são as Olimpíadas da chamada Era Moderna, ou seja, elas começaram no século passado e acontecem, né, até hoje. Mas as Olimpíadas da Grécia Antiga tinham outro rumo, por exemplo, era mais uma questão de adoração aos deuses, enfim. Mas é um fato muito importante para a gente colocar aqui também. E quando eu falo de democracia, eu falo também que é uma coisa que nós temos até os dias de hoje, né? No exemplo do caso do nosso Brasil, nós vivemos num país democrático, ou pelo menos ele deve ser democrático, né? E o que vem a ser democracia, tio Lucas? O sentido mais claro de democracia seria um governo onde o povo é a autoridade maior, certo? Ou seja, o povo ele tem poder de escolha, o povo ele tem poder de... que era algo totalmente incomum na época, né? Porque viviam em uma sociedade com impérios, com reis, e cada um mexendo... tinha uma autoridade maior, como a gente ouviu falar do Egito, né? O Egito tinha um faraó como a maior autoridade. Isso, de certa forma, não vai acontecer na Grécia. Hoje eu quero apresentar para vocês um panorama, um painel assim sobre essa Grécia, que a gente vai entrar mais a fundo no decorrer das aulas. Não quero me restringir a um tema já, mas apenas mostrar vários temas que a gente pode trabalhar durante essas aulas. Principalmente por ser uma aula inicial e um retorno, né, das nossas férias. Então, a Grécia ela é muito importante. Toda vez que a gente vai estudar história e vai estudar um país, uma nação, um determinado povo, a gente precisa perguntar. Não é a questão de por que eu estou estudando isso. Por exemplo, como muita gente diz assim, por que tem que estudar história? Que estudar história não significa nada, são coisas que aconteceram no passado. Sim, de fato, coisas que aconteceram no passado. Mas a gente precisa se questionar por que eu tenho que estudar isso. E quando a gente fala de Grécia, você pode fazer essa pergunta para você mesmo. Por que eu tenho que estudar a Grécia? Se eu moro no Brasil, se eu falo português e se eu não tenho ligação nenhuma com o povo grego? Primeiramente, nem o povo grego que existe hoje nessa Grécia tem ligação com aquele povo antigo, para vocês terem uma ideia. A resposta que eu posso dar para vocês sobre por que estudar a Grécia é porque a Grécia ela vive muito dentro da gente hoje. Então nós comemos e bebemos, nós vivemos de muitas coisas que os povos gregos deixaram para nós. Então toda vez que se estuda algo, se estuda um povo, se estuda uma cultura, logicamente ela está sendo estudada porque algo ela deixou para nós, né? É por isso que deveríamos tanto estudar os índios, porque nós temos muitos hábitos dos índios.
E a gente não tem essa cultura de estudá-los, né? Porque, infelizmente, o povo indígena aqui, que é da nossa terra, do nosso Brasil, foi apagado da história. E por isso que era muito importante que a gente tivesse mais informações sobre eles, para que não deixasse isso se perder, né? E os povos gregos não, eles não foram perdidos. A história deles foi contada, foi registrada e apesar de que aconteceram guerras e guerras, e como eu disse para vocês, não é o mesmo povo grego hoje, a Grécia não é a mesma do passado, mas a história deles ainda existe, ela é muito viva e nós temos ainda muitas informações. E como que a gente fica sabendo assim dessas informações sobre a Grécia? Bom, porque muitos estudos, lógico que sempre vai ter a questão do estudo, das pesquisas e como que encontraram essas informações, né? Então, através de textos, por exemplo, dos filósofos, como o caso do Platão, do Aristóteles, que eram filósofos e deixaram esse legado na história e contavam ali como era a relação da sociedade grega na época. Claro que na época tudo era muito normal para eles, então eles registravam daquela forma, a sociedade tinha isso, tinha essa característica, assim, assim e tal. E coitado se Platão ou Aristóteles chegar hoje aqui nessa terra que nós vivemos hoje, eles iam se surpreender com tanta coisa, com tanta mudança. Mas eu acredito que ao mesmo tempo ficar feliz pelo legado que deixaram, né? Pela filosofia que até hoje existe e que infelizmente não é tão valorizada, porque as pessoas acham que a filosofia é chata, mas não é. E eu vou provar para vocês nos próximos vídeos. A literatura também, ela deixou muitas fontes de pesquisa sobre a Grécia. As construções. Então, quando eu falo do teatro, de como os teatros são hoje em dia, eles são inspirados nos teatros antigos da Grécia. Então, hoje nós temos ainda esses vestígios. Templos, por exemplo, de adoração aos deuses. E nós vamos ouvir falar de Zeus, nós vamos ouvir falar aqui de Afrodite, Hera, Poseidon, que mais? Já ouviram falar também de Aquiles e seu calcanhar, então eu quero comentar também um pouco disso. Sobre as histórias do cavalo de Troia, por que existe um vírus hoje chamado cavalo de Troia? Com certeza vocês que já mexem com computador, já mexem com celular, mais do que eu, na minha época, já se depararam com um vírus chamado cavalo de Troia. E por que existe esse termo? Então eu vou mostrar para vocês por que tem o cavalo de Troia. E aí nós vamos, inicialmente no decorrer das aulas, nós vamos dividir a Grécia em períodos históricos. Então vai ter o período creto-micênico, pré-homérico, homérico, clássico e helenístico. Nós temos esses 5 períodos da Grécia Antiga e que a gente vai dividir. Nós vamos falar sobre a organização política. Como sempre, a gente precisa detalhar essa questão da organização. Também falar sobre as cidades-estados, porque sim, a Grécia não era um país como hoje, por exemplo, é o Brasil. E aqui tem o estado do Maranhão, tem o estado do Piauí, tem o estado do Ceará, um pertinho do outro. Não. A Grécia também era assim, lógico, eram todos muito próximos. Até porque ela era uma formação de ilhas. Mas na Grécia não era um país totalmente unido, eram cidades-estados unidos. Estados, não vou confundir aqui, viu? Eram cidades-estados e elas eram unidas. Assim. Unidas entre aspas, né? Porque aí vai ter umas guerrinhas, vai ter uns conflitos, principalmente
duas cidades que vão se destacar muito nesse período, que uma é Esparta e a outra Atenas. Então, essas cidades elas deixam muitas diferenças que tu olha e tu diz assim, isso era na Grécia? Porque como pode duas cidades tão diferentes falarem a mesma língua, terem praticamente viverem da mesma cultura, mas claro, era uma cultura totalmente diferente, né? Mas a gente vai entender também por que Esparta e Atenas eram tão diferentes. E sobre a questão da educação na polis, como eram as aulas, como eram os estudantes, quem eram seus professores, o que era que eles estudavam. E a polis, ela era esse tipo de cidade-estado. Então, quando eu falar de polis, nós vamos estar nos referindo a essas cidades-estados que existiam na Grécia. Sobre os conflitos, vamos trabalhar sobre os conflitos que eles tiveram, como que essas cidades elas se rivalizavam ao mesmo tempo. E claro, né, uma boa dose de religião, conhecer um pouco dos deuses e saber quanto que eles influenciavam na vida dos gregos. E eles influenciam até os dias de hoje, de certa forma, vamos dizer assim. Não é à toa que a Olimpíada é um exemplo claro disso. Claro que hoje a Olimpíada não é uma adoração aos deuses como era na época da Grécia Antiga, mas, de certa forma, deixaram um legado muito importante para nós. Então é isso. Na próxima aula nós já começamos, vamos dividir os períodos históricos da Grécia e trabalhar um pouco, conhecer um pouco dessa organização política deles. Um beijo e até mais.